Aleluia. Isaías, Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 11. Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 11. Aleluia. Diz assim o texto sagrado: como a águia ensina os filhotes a voar, e com asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu... Tá aí, irmão? 1, 2, 3, para você entender melhor o texto, vamos ler todo, tá bem? 1, 2, 3. Como a águia ensina os filhotes a voar, com asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Você pode dizer um amém? Amém. Maravilha. Irmãos, escute isso. Quando a águia vai ensinar os seus filhotes a voar, a primeira coisa que ela faz é começar a deixar desconfortável o ninho. Amém? Preste muito bem atenção nisso. Quando a águia vai ensinar os seus filhotes a voar, a primeira coisa que ela faz é deixar desconfortável o ninho. Então, o que ela faz? A águia começa a trazer vários gravetos pontiagudos e começa a colocar os gravetos no ninho, para que o ninho se torne para o seu filhote um lugar desconfortável, para que o filhote salte do ninho. E geralmente, esse ninho, ele está à beira de um penhasco, em grandes precipícios. E para que ele, saltando, ele venha fazer aquilo que o seu instinto, aquilo que ele foi criado para fazer. Para que ele venha fazer aquilo que ele nasceu para fazer, que é o quê? Voar. Tá pegando? E mesmo quando, irmãos, o desconforto no ninho, quando um filhote, e ao desconforto no ninho, mesmo com o desconforto, tem filhote que ainda se acomoda no desconforto. E quando um filhote da águia se acomoda no desconforto, a águia, ela voa sobre o ninho, ela pega esse filhote, voa com ele e solta ele, para que ele caia, ainda que por sinal pareça um animal indefeso, mas ela faz isso porque a águia sabe para que o filhote nasceu. A águia sabe qual é o potencial que aquele filhote tem. Então, mesmo que com desconforto ele se acomode, ela voa sobre o ninho, pega o filhote e solta ele. Mas ela não deixa de cuidar dele. Ela fica voando próximo a ele. Quando ele vai caindo, se ele não consegue bater as asas e voar, ela pega ele, volta para o alto de novo e solta, até que ele aprenda a voar. Olha que coisa linda, irmãos. Essa metáfora da águia, ela é tremenda. Porque é dessa maneira que Deus cuida do seu povo. Então, quando a águia ensina o seu filhote a voar e ela solta o filhote, aquele ser aparentemente indefeso,
de um alto de um penhasco, sem medo de deixar os seus instintos serem ativados, porque aquele filhote, para que ele venha fazer o que ele nasceu para fazer. Da mesma forma é o Senhor, irmãos. O Senhor, nosso Deus, Ele conhece o nosso verdadeiro potencial. O Senhor, nosso Deus, Ele sabe o porquê que cada um de nós nascemos. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Ele nos chamou, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E assim como a águia, Ele faz conosco. Ele nos leva para lugares altos e nos empurra em situações que parecem impossíveis de suportá-la ou em situações que parecem impossíveis de superá-la. Mas é porque Ele sabe que são em momentos assim que o seu verdadeiro potencial vem para fora e os nossos instintos espirituais são ativados naturalmente e nós fluímos naquilo que nós nascemos para fazer. Aleluia. Então eu sinto que é hora de nós ativarmos os nossos instintos espirituais. Aleluia. Para fazermos aquilo que nós nascemos para fazer. Eu quero que você entenda algo sobre a nossa fé. Deixa eu tirar aqui, irmão. Esquentou demais. Eu quero que você entenda algo sobre a nossa fé. Na nossa fé, irmãos, na nossa fé, toda a glória, escute isso, na nossa fé, toda a glória, toda a conquista, ela é oriunda, é resultado de sofrimento, de esforço, de luta, de prova. Entenda isso. Na nossa fé, toda a glória, toda a conquista, ela é oriunda, ela é resultado de luta, de prova, de sofrimento. É resultado disso. E agora eu quero que você entenda. Por que nós sofremos então? Por que nós passamos provações? Por que diariamente nós estamos sofrendo? Essa metáfora da águia, ela vai nos mostrar para nós o limite, até onde Deus nos prova, até onde Deus nos deixa passar por situações difíceis. Aleluia! E para que nós possamos crescer na fé, para que nós possamos ativar os nossos instintos espirituais, irmãos, o nosso verdadeiro potencial seja colocado para fora. Aleluia! Olha isso. A igreja, Cleber. A igreja é um lugar onde pessoas cheias de potenciais estão querendo se acomodar. A igreja é um lugar cheio de pessoas com potenciais querendo se acomodar. Então Deus transforma esse ninho aqui em um lugar desconfortável, para que muitos pulem. E quando você não pular, Ele mesmo vai te empurrar. E assim como a águia, irmão, aleluia, Ele te empurra, mas Ele não te deixa sozinho. Ele vai te guiando, Ele vai te segurando. Se você não tiver força, Ele te pega, Ele te leva de novo para o alto, para te soltar. Por quê? Porque Ele quer que você voe na fé. Ele quer que você seja um desbravador na fé. Aleluia! Consegue entender, irmãos? A igreja não é um lugar confortável. A igreja não é um lugar confortável. A igreja é o nosso deserto. A igreja é um ninho onde o Senhor colocou muitos gravetos pontiagudos, aleluia, para que eu e você, aleluia, nos movimentemos, aleluia, porque Ele sabe o potencial que está dentro de você. E tem muitas pessoas com potenciais na igreja querendo se acomodar. A igreja é o nosso deserto. Como assim, pastor Daniel? Tá doido? Não. A minha esposa leu aqui. Leitura oficial para a igreja. Coloca aí, Kleber.
Isaías capítulo 35. A igreja é o nosso... Tá com medo de falar, irmão? A igreja é o nosso... E olha o que acontece no deserto. O deserto se alegrará. Crescerão flores nas terras secas. Aleluia. Aleluia. Pode continuar. Cheio de flores. O deserto cantará de alegria. Deus tornará tão belo como os montes Líbanos. O deserto será tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor. Todos verão a grandeza do nosso Deus. Aleluia. Você achou que ia ser fácil, né, irmão? É. Não, irmão, mas eu venho com uma palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Há um professor na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, chamado Tal Ben-Shahar. Ele é um psicólogo. E lá em Harvard, ele é chamado de Doutor Felicidade. Porque ele ensina o segredo da felicidade. E lá ele é chamado Doutor Felicidade. Pode procurar na internet. Doutor Tal Ben-Shahar. Ou o Doutor da Felicidade. Você vai achar ele lá. Porque ele ensina, irmãos, o segredo da felicidade. E é uma das coisas que ele ensina. Uma das coisas que ele ensina é que o que impede a felicidade das pessoas é que as pessoas aprenderam a ter prazer sem sacrifício. As pessoas aprenderam a ter prazer, irmãos, sem sacrifício. Então, tudo aquilo que é sempre em favor de um prazer a longo prazo, que vai exigir um esforço, nós trocamos por um prazer momentâneo. Ele vai dizer, irmão, esse psicólogo vai dizer que ele vai dizer que quando nós trocamos isso, algo tão prazeroso, que vai dar esforço, vai gerar esforço, trocamos por um prazer momentâneo, ele vai dizer que é isso que nos adoece. É isso que adoece a nossa mente. Porque ele vai dizer assim, olha aqui, a recompensa, ela tem que ser resultado, aleluia, ela tem que ser oriunda de um esforço, de um sacrifício. A recompensa, ela tem que ser resultado, ela tem que ser oriunda de um esforço, de um sacrifício. Tem que lutar, tem que passar, irmão, tem que enfrentar. Aleluia, glórias a Deus. E aí, sabe qual que é a questão, irmãos? Muitas das igrejas, hoje em dia, elas lançam esses gatilhos na vida das pessoas. E quais são esses gatilhos? De que você vai conseguir tudo de uma maneira fácil. É por isso que o pastor Daniel, irmãos, eu fico muito preocupado quando os irmãos vão cooperar ou congregar em outro lugar. Porque assim, aqui eu sei qual é o alimento que os irmãos estão se alimentando. Mas em outro lugar, irmão, e está cheio de igreja, irmão, cheio de igreja, soltando esses gatilhos assim, ó, dizendo que você vai conseguir a sua vitória sem esforço nenhum. Que você vai conseguir a sua bênção, irmão, sem esforço nenhum. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Você vai entender por que nós estamos entrando nesse tema. Eu quero pregar nessa noite, eu quero pegar como exemplo o próprio Cristo. Quando é que Jesus foi glorificado, irmãos? Quando que ele foi glorificado? Depois que ele sofreu, depois que ele morreu, depois que ele enfrentou a cruz, depois que ele ressuscitou, depois da sua ascensão, aí sim ele foi glorificado, aleluia. Só depois do sofrimento, ele não recebeu a sua glória antes de sofrer. Então nós não vamos alcançar aquilo que Deus prometeu de forma fácil, sem dificuldade, sem luta. Se colocaram isso na sua cabeça, te mentiram. Aleluia. Enganaram você. Estão nos fazendo viver uma vida eclesiástica na igreja frustrada, falando que você vai alcançar todas as coisas aqui num passo
Se até Cristo, que é Cristo, deixou a sua glória, veio na terra, sofreu perseguição, foi maltratado, foi xingado. Se ele sofreu para alcançar a glória, irmão, creia, porque se você estiver sofrendo, vai alcançar a glória de Deus também. Aleluia! Só que nós precisamos entender uma coisa. Eu tenho uma frase comigo, irmão, que desvenda todo esse mistério aí, ó. Eu tenho uma frase comigo que desvenda todo esse mistério de forma mística de olhar para a igreja, né? Porque tem gente que vem para a igreja com um olhar, é uma forma mística que vai acontecer aqui, irmão. É um negócio assim, né? É o que eu preciso, eu falo, acontece, irmão. Eu tenho uma frase comigo, para a sua fé, para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E o que é? Nós construímos o nosso futuro. Se tiver que cair o maná do céu, irmão, creia, o maná do céu vai cair. Mas não fique esperando o maná do céu cair. Coloque a mão na massa, arregace as mangas e vai para cima. Deus, ele te esforça, te fez bom ânimo, porque eu te ajudarei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmão, essa questão aí dessa vida sobrenatural, essa vida cinematográfica que o cinema mostra, isso só acontece no cinema. A vida real, ela é cheia de desafios, é cheia de provações. Deus não te livra, mas como a águia, ele te lança, porque ele sabe que dessa maneira ele vai ativar em você o que ele colocou dentro de você. E o que é o quê? Um poder espiritual inacreditável e extraordinário. Aleluia! Você vai construir coisas grandes que você mesmo na vida das pessoas. Aleluia! Tá. Dedinho de profeta pro alto. Você está com fé aí, irmão, ou não? Aponta na bolinha do olho do seu irmão. Aponta, pode apontar. E se ele não tiver com fé, irmão, chacoalha ele aí e põe a fé nele. Agora, com toda a fé no seu coração, você vai dizer assim para ele, ó. A glória que te espera não pode ser comparada com o sofrimento momentâneo que você está passando agora. Diga assim, ó, o que te espera é tão maior, é tão poderoso, que você vai esquecer dos dias de dores e dos dias de lágrimas. Aleluia! Glória a Deus! Tá. Aleluia! O que nos espera, Cleber, é tão glorioso, tão poderoso, que nós não vamos nem nos lembrar, aleluia, dos dias de sofrimento, dos dias de choro, dos dias de lágrimas. Paulo, o apóstolo, ele escreve. Ó, Paulo, o apóstolo, escreveu. Paulo, homem que foi apedrejado. Olha isso. Você está aí, irmão? Amém. Amém. Posso continuar ou você quer que eu pare? Então tá bom, segura. Paulo, o apóstolo, escreveu. Olha Paulo, Cleves. Homem que foi apedrejado. Homem que viveu prisões. Foi perseguido. Sofreu tentativas de homicídio. Ele disse, esse homem que foi maltratado, perseguido, sofreu naufrágio, prisioneiro, ele disse, a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Quando você olha para tudo aquilo que Deus tem preparado para você, irmão, você olha para essa alegria que você está passando, eu gostaria 10 vezes mais, aleluia! Porque eu sei que Ele tem preparado para mim, aleluia! A sua vitória está garantida! A sua vitória está garantida! Pergunte, por quê, pastor? Porque Ele te fez mais do que vencedor, aleluia! Isso não quer dizer, irmão Israel, que nós não vamos sofrer. Isso não quer dizer que nós não vamos sofrer na vida.
Mas isso quer dizer que os nossos sofrimentos, as tribulações, as lutas, são as adversidades que nos fazem grandes. São as adversidades que nos fazem voar. Olha que coisa gloriosa. Aleluia. Com um olhar clínico agora ali. Olha para quem está do seu lado. Olha para ele com carinho aí. Olha aqui, Flávio. Isso. Olha aqui, Kleber. Olha para ele. Agora veja. Veja se ele está com cara de que está sofrendo. Se está sofrendo, é porque está crescendo. Aleluia. Se está com esse olhar abatido aí, ó, é porque está crescendo. É porque Deus está ativando em você o potencial que existe dentro de você. Aleluia. Nada vai te parar nessa terra. Aleluia. Deus está colocando espinhos desse ninho aqui para te movimentar nessa terra. Aleluia. O potencial que está dentro de você está ativando nessa noite, porque Ele sabe o que Ele colocou em você. Ele sabe porque você nasceu. Ele sabe qual é o seu propósito. Aleluia. São as promoções que te levam para voar na fé. Ou seja, tem que passar por provação que nos fazem decolar. Quem quer voar aqui nessa noite? Quem quer voar nas asas do Espírito Santo nessa noite? Aleluia. Eu não sei você, mas eu já estou me acomodando na asa dele aqui, ó. Eu estou preso para sair voando daqui. Aleluia. Tá. Mas não para por aí. Tem um profeta na Bíblia que ele fala assim, ó. Tem um profeta na Bíblia. Você procura lá depois, irmão. Irmão, você procura lá depois. Eu não vou falar para você porque vai ficar muito fácil. Tem um profeta na Bíblia que diz assim, ó. Geração perversa. Quem te ensinou a fugir do sofrimento? Quem te ensinou a fugir da tribulação? Das lutas? Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Aleluias. Mas ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está se aplicando a si mesmo como modelo. E como que é esse modelo? Ele sofreu, mas venceu. Você está sofrendo, mas vai vencer. Esse é o modelo. Jesus sofreu, mas venceu. Nós estamos sofrendo, mas vamos? Oh, glória a Deus, aleluia. O seu sofrimento, a sua luta, te leva à vitória. A sua provação, irmãos. Os seus dias de deserto te levam à vitória. Escute isso. Pare de amaldiçoar os dias de dor. Pare de reclamar dos dias de dor. Porque são eles que te fazem vencer. São eles que te fazem desbravar. São eles que te fazem ser melhor. Há um ditado que diz, aquilo que não me mata... Você está aí, irmão? Então creia na palavra. Aquilo que não me mata... Então se fortaleça nessa noite na presença do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias. Aí, irmão, fica um pouquinho mais pior. Paulo vai dizer assim, ó. Paulo vai dizer, Kleber, eu acho que Deus nos deixou por último. Eu acho que Deus nos deixou por último. Porque ele fala assim, ó. Não tem explicação. Ele fala, eu acho que Deus nos deixou por último. Porque não tem explicação. Nós sofremos muito. Nos afadigamos. Olha o que ele fala, irmão.
vítimas de perseguição, abençoamos. Quando somos difamados, falamos bem. Quando somos esbofeteados, perdoamos. Aí ele fala assim, mas nada disso é suficiente. Ainda assim, somos considerados lixo para o mundo e escolha de todos. Ele fala, a humilhação é tanta, a vergonha é tanta, ele se sente abaixo da margem da sociedade. Aleluias. Mas a nossa fé ensina que os últimos serão os primeiros. Aleluia, glória a Deus. É claro que Deus vai te colocar por último, se Ele quer que você seja o primeiro. A glória apostólica. Olha o que Paulo sofreu. Olha a glória apostólica do homem, até hoje. Irmão, é inacreditável para acreditar, irmão. Como é que Deus usa uma pessoa? Quem aqui é digno de ser usado por Deus, irmão? Quer uma glória maior do que essa? E Deus, Ele olha para a nossa vida e Ele usa as nossas vidas para outras pessoas, aleluia. Eu vejo Deus levantar uma aqui, Ele levanta outra ali, Deus usa em oração, Deus usa em profecia, Deus usa no louvor, irmão, que coisa gloriosa nas nossas vidas, aleluia. Coloca aí, Kleber, por favor, 1 Pedro. Não se preocupe, irmão, que melhora. Melhora. Você vai ver agora, irmã Valdinha. Vê agora. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 13. 1 Pedro 4, 13. Travou aí o notebook? Eu vou abrir aqui para os irmãos. 1 Pedro 4, 13. Olha isso. Escuta. Diz assim o texto. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes. Alegrai-vos no fato, olha lá. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo. Ele está falando para nós, irmão. Alegre por estar tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria, quando a glória dele for revelada. Olha isso, irmãos. Ou seja, o texto está dizendo que nós devemos nos alegrar quando Deus nos faz co-participantes do corpo de Cristo. Por quê? Porque quando a glória de Cristo for revelada, nós também teremos parte na glória dele. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi homem de glórias, irmão. Ele não foi homem de conexões. Jesus não foi homem de conexões. Aliás, a Bíblia diz que ele não era agradável. A Bíblia vai dizer que ninguém tinha interesse nele. Mas, irmão, olha isso. Jesus nunca se afastou do lugar que ele nasceu num raio de 100 quilômetros. Eu vou dizer de novo. Jesus nunca se afastou do lugar que ele nasceu num raio de 100 quilômetros. E olha onde a mensagem dele chegou. Aleluias. Eu estava reparando, irmãos, e eu quero compartilhar com você. Escute, nós estamos passando por uma grande batalha espiritual.
Nós estamos passando por uma grande batalha espiritual. E o nosso inimigo, ele sabe que não pode conosco, irmão. Nós estamos passando por uma grande batalha espiritual. Escute isso. Escute isso. Nós estamos passando por uma grande batalha espiritual. E o nosso inimigo, ele sabe que não pode conosco. Ele sabe disso. Sabe por quê, irmãos? Pergunte por quê. Você não está acreditando na palavra? Hã? Ou é o calor? É o calor? Pergunte por quê. Porque você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando ele olha para você, ele sabe que em você, olha isso, ele sabe que em você está a mesma unção que estava sobre Jesus. A Bíblia diz. Ele não pode conosco, porque ele sabe, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele sabe que a mesma unção que estava em Jesus está sobre a nossa vida. Não é a unção do pastor Daniel. Não é a unção do pastor Anderson. Não é a unção da irmã Claudete, não. A mesma unção que estava sobre Jesus Cristo, ela está sobre a sua vida, aleluia. Ainda que você esqueça, o diabo sabe que ele não pode com você, aleluia. Ele está sobre a sua vida, a unção que está sobre a sua vida é a mesma que estava em Jesus. Se alegre nessa noite, irmão. Glorifique a Deus nessa noite por essa honra. Agora aqui, ó. Aqui agora. Ó. Ele sabe que não pode com a gente. Ele sabe. Porque a mesma unção que estava de Jesus está em nós. O que resta para ele então? Ele sabe que não pode. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Irmão, eu preciso que você compreenda isso, irmão. Entenda. Se você ficar com dúvida, levante você. Pastor, eu não entendi. Mas eu preciso que você entenda isso, irmão. Deus está falando constantemente com a igreja. E a igreja não está atenta para o que o Senhor está falando com a igreja, irmão. Ele está anunciando, ele está avisando, ele está avisando. E a igreja não está se atentando na palavra do Senhor Jesus. O inimigo sabe que não pode com você. Ele olha para você, ele sabe que não pode com você. A única coisa que resta para ele é o quê? Nos intimidar. E como é que ele nos intimida, irmãos? Ele trabalha no nosso psicológico. Ou seja, quando você está prestes a realizar algo grande para Deus, ele trabalha no seu psicológico, querendo te intimidar. Aleluia. Dizendo que você não é capaz, que você não é merecedor. E aí tem algumas pessoas, irmão, entenda uma coisa: deserto, luta, provação, prova, desafio, é Deus que coloca na sua vida. Ele quer intimidar o seu psicológico, falando que é ele que coloca. É mentira do calma. É Deus que coloca. Por quê, pastor Daniel? Porque assim como a águia, ele sabe o potencial que você tem, aleluia. Ele quer que você aprenda a voar, aleluia. Não se deixe intimidar pelo inimigo. Não deixe ele colocar na sua cabeça que é ele que te faz sofrer, irmão. Ainda quando não vem ele, vem os enviados dele. Aí os enviados dele, sabe o que faz? Os enviados dele chegam aqui, vê que você está passando numa prova, está passando num deserto, aí ele fala assim: está passando na prova porque está em pecado, irmão. É em pecado para você, fariseu, maná de ontem. Irmãos, é Deus que prova a sua igreja. Porque Ele não quer que você fique acomodado. Deixe de ficar acomodado, irmão. Se movimenta. Se movimenta. Se levante. Ele está do seu lado, te levantando em todos os dias. Aleluia. Mas Ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, e eu te ajudarei. Aleluia. Glória a Deus. A partir de hoje, irmão, em nome de Jesus, coloca na sua cabeça que tudo depende de Deus, de mais ninguém.
Tudo depende de Deus e mais ninguém, irmão. Então, como é que eu posso fazer, Daniel? Se lance, irmão, na vida. Se lance na vida em comunidade. Se lance na vida em igreja. Se lance firme, irmãos. Porque é aqui que o ferro se afia. O ferro. É aqui. Aleluia, glórias a Deus. Olha aqui. Por que então Deus nos prova? Por que Ele nos coloca em desafios, em desertos? Por que Ele faz isso? Porque você é filho. E um pai sempre quer o bem para o... Até se for necessário, irmão Santana, fala a verdade. Dá umas palmadinhas ou não dá? Dá, irmão. A vara canta. Né, Cleves? O chicote estrala, irmão. Mas olha a diferença. O filho, ele corrige. O bastardo, ele castiga. Aleluia. Ó, ele te corrige. Ele te desafia. Porque você não é bastardo. Você é filho. Você tem um pai que cuida de você. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia está assim, irmãos. Ó. A Bíblia está dizendo assim, ó. Se você está sem disciplina, da qual todos nós fazemos parte, então você não é filho, você é bastardo. Irmão, se está tudo bem na sua vida, irmão, se preocupe. Porque a vida é assim, Moisés. É provação atrás de provação. Né? É desafio atrás de desafio. Por quê? Porque Deus sabe o potencial que existe dentro de você, irmão. Não deixe se intimidar pelo inimigo. Os dias de lágrimas vai se tornar em dias, aleluia, de alegria, aleluia, glórias a Deus. Não amaldiçoe os dias de lutas que você está passando, mas aproveita cada segundo, aleluia, e extraia o melhor, se torne melhor, seja melhor. Aleluias. Então, se nós temos um pai que mesmo assim nos coloca em prova, né? Nós sofremos. Por que então? Pergunte por quê? Para não sermos condenados com o mundo. É só por isso. Para não sermos condenados com o mundo. Porque enquanto estamos vivendo aqui nesse deserto, e o texto de Isaías vai dizer que o deserto vai florescer. Vai florescer como Líbano. Aí no finalzinho vai dizer assim, ó. E no meio do deserto vai se abrir um caminho. E nesse caminho, ele é preparado somente para os filhos de Deus, aleluia. E esse caminho conduz à presença de Deus, aleluia. A terra está seca hoje, mas permaneça na terra seca, que amanhã ela vai endurecer, aleluia. O rio está secando hoje, mas permaneça porque amanhã ele vai frutificar, aleluia. Glória a Deus. Eu vou encerrar. Aleluia. Irmãos, não se assombre com as lutas. Não se assombre com os sofrimentos. Não se intimida com os desafios. Sabe por quê? Elas foram profetizadas. Foram profetizadas para Jesus, irmãos. Foram profetizadas para nós. Irmãos, fala a verdade. Às vezes é tão pesado, não é? Às vezes é tão pesado, irmão. Às vezes é tão angustiante que dá vontade de subir em um lugar alto e gritar. Né? Dá vontade de subir em um lugar e rasgar tudo, irmão. Mas é nessas horas, é nesses momentos que nós estamos crescendo.
É nessas horas que está sendo ativado dentro de nós aquilo que Deus escondeu, aleluia, para a nossa vida. Há um potencial dentro de você, aleluia, que Deus ele quer trair para fora dessa noite, aleluia. Vai chegar um momento que o seu espírito vai se revoltar. Jesus se revoltava no espírito o tempo todo, irmão. O tempo todo. Vai chegar um momento em que o seu espírito vai se revoltar. E você vai se levantar e vai dizer assim, ó, chega. Chega. Cresci. Vou enfrentar esse gigante. Não vou mais fugir desse gigante. Vou enfrentar. Vai pra cima. Vai fugir, irmão? Vai fugir pra onde? Vai fugir pra onde? Por que vai fugir do gigante, irmão? Não é do gigante que você está fugindo. Você está fugindo de quem colocou o gigante na sua vida. E quem colocou o gigante na sua vida? Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, se eu for ao mais alto dos céus, lá está. Se eu for às profundezas do mar, lá também está. Não há lugar para escapar do teu olhar, aleluia, glória a Deus. Mas ele nos contempla dia e noite, aleluia. Entenda isso, entenda isso. Se você está num caminho, como é que você sabe se está no caminho certo ou não? Irmão, se na sua vida, o seu caminho é sempre provação, desafio, luta, prova, se alegra. Se o diabo está descontente com o que você está fazendo, é nesse caminho que você tem que permanecer. É nesse caminho. Irmão, cara? Lembra de Jonas? Né? Jonas tinha uma ordem, vai para Nínive. O que Jonas fez, irmão? Desceu no cais, comprou passagem para outro lugar, entrou num outro barco e foi, irmão. Estava tudo dando certo, mas estava tudo errado. E além de tudo, irmãozana, além de fazer tudo isso, o que o miserável vai fazer, irmão? Dormir. É um miserável mesmo, não é, irmão? É um fariseu, irmão. Maná de ontem. Sabe o que o nome diabo quer dizer? Diabo quer dizer opositor. Então, tudo que você vai fazer, ele vai se opor. E toda vez que ele está se opondo contra aquilo que está dando certo, que ele está se opondo, irmão, avance mais ainda. E quando você estiver prestes a fazer algo grande para Deus, ele vai querer te intimidar pelo psicológico, dizendo que você não merece, você não faz, você não é. Mas não importa. O que importa é aquilo que Deus fala sobre você. E ele fala assim, você para mim é um vaso escolhido, aleluia, glórias a Deus. Ele não entrou na sua vida por acaso. Ele não entrou no seu lar por falta de opção. Ele não deu o que ele deu na sua vida por falta de opção. Aleluia. Você não é falta de opção, você é escolha. Aleluia. Ele decidiu entrar no barco da sua vida, não por falta de opção, mas porque ele escolheu você. Aleluia! Ele escolheu a sua família, a sua casa, o seu lar, aleluia! Jesus sofreu num lugar chamado Getsemane. Getsemane quer dizer lugar de prensa. Só que o que ele sofreu ali não foi físico. Foi psicológico. Aí quando, nesse mesmo lugar, Judas chega com a turba para prender, ele diz assim, o homem que eu beijar é ele. Aí chegou a turba, aí perguntou assim para ele. Ele perguntou assim, a quem vocês procuram? Ele disse, a Jesus, o Nazareno. Aí ele disse, eu sou. Escute isso. Quando ele fala, eu sou, irmã Nalva, a Bíblia vai dizer, todos caíram diante dele. Irmão, ele podia ter fugido? Podia. Ele podia ter fugido. Mas não, ele se entregou.
Porque ele sabia que a glória que esperava ele era maior do que o sofrimento momentâneo que ele estava passando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele disse assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Você pode dizer, irmão, não tem problema. Dobra o joelho, fala com ele, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se lembre de Jesus. Todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Aleluia, glória a Deus. O sofrimento momentâneo que você está passando agora não pode se comparar com a glória que vai ser liberada nas nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Grupo de WhatsApp, você prepara o louvor já? Aleluia. Quando nós nos conectamos com alguém, irmãos, quando nós nos conectamos com alguém, e você vai nessa conexão que você faz com alguém, quando você faz essa conexão na ideia de ser servido, quando você essa conexão na ideia de ser servido, irmão, você só vai ter frustrações. Porque nenhum homem pode te tirar da situação que você se encontra. O único que pode fazer é Deus. Então você não tem como se conectar com ninguém aqui na Terra para tirar você de qualquer deserto que você estiver passando. O único que pode fazer é Deus. Então como é que tem que ser a conexão? Essa conexão, quando você se conecta com alguém, tem que ser na intenção de servi-lo. Porque se você se conecta na intenção de ser servido, é só frustração, irmão. Porque o homem só vai te enganar. Mas quando você se conecta na intenção de servir, aleluia, glórias a Deus. Aí você está aparecendo, você está a cara de Jesus, irmão, aleluia. Você está exalando o cheiro de Jesus na sua vida, aleluia. Eu esforço nessa noite. Não amaldiçoe os dias de lágrimas. Não amaldiçoe os dias de dores, aleluia. Porque é eles que estão te fazendo crescer, aleluia. Ainda que a situação pareça, irmãos, sem explicação, não tem saída, não tem saída. Se você é firme, porque Deus está cuidando de você. Pode louvar. Ele está cuidando de você, aleluia. Assim como a águia que empurra o teu filhote, ele te empurra nessa